Mandando também aqui esses seus colegas de imprensa, entrevista com o técnico do Grupo Esporte Clube Taubaté, o Roberto Félix. Vamos lá. Roberto, falar a respeito desse resultado negativo, principalmente diante daquilo que foi apresentado. Pelo que a gente acompanha no Taubaté desde a primeira rodada, um rendimento muito abaixo do que vinha sendo apresentado. Por que isso aconteceu e quais são os aspectos que você acredita que influenciaram nesse resultado negativo? Falando primeiro, né, começando pelo último comentário do resultado, realmente um resultado muito ruim, né, que nós estamos amargando, né, no dia de hoje. Acho que o sentimento assim, de todos os atletas aí é o mesmo que o meu, né, está lamentando, né, por não ter conquistado os 3 pontos, que era tudo que a gente precisava, né, esperando dar mais uma vez uma resposta positiva aos nossos torcedores, né, principalmente porque o jogo foi dentro da nossa casa. Com relação ao desempenho, né, eu concordo que o nosso foi abaixo, né, do que vínhamos, né, apresentando aí ao longo de todos os jogos, principalmente os últimos, né, em que nós conseguimos pontuar praticamente em todos, né, exceção feita aí ao jogo da Ferroviária, mas que o desempenho ele foi melhor do que foi hoje, né, nós conseguimos fazer um jogo bastante competitivo. E perdemos. O de hoje, realmente, nós estivemos com um rendimento abaixo, né? Mas, primeiro, ressalto novamente a entrega dos jogadores, né? Não estou falando do desempenho, que se a gente for analisar todo um contexto, né, da partida, mas eu elogio muito assim, a entrega, o comprometimento novamente que eles tiveram, né? Foi um jogo assim, que deu para perceber, né, que sentimos realmente o desgaste da sequência de jogos que vínhamos fazendo, né? Realmente hoje assim deu para perceber o calor, era para os 2 times, não é isso que eu quero estar dizendo. Quero falar com relação àquilo, né, que a gente vem pontuando desde o início, né, desde antes do início da competição. Chega-se esse momento de meio de campeonato, né, meio de fase, onde as coisas começam a se definirem, né? E aqueles times, né, que possuem, né, uma condição melhor, né, assim, eu digo em termos de elenco, né, novamente, não quero ser repetitivo, nem vou insistir nisso, né, só para lembrar a todos assim também. Então, essa toada que os jogadores vêm, né, ela vai, chega um momento que essa força ela se estabiliza, né? E os outros, né, começam a ganhar força. É isso que a gente fala de planejamento, de investimento, né, de como as equipes nessa competição tão dura, né, tão dura, do jeito que ela é, aqueles times que têm a condição melhor, a partir de agora, começa, né, a sobressair um pouco mais e as outras sentir um pouco mais o peso. Então, falando de desempenho, eu atribuo muito a isso. Então, se foi um primeiro tempo em que nós conseguimos até fazer um jogo equilibrado, criamos algumas situações ao final do primeiro tempo, né? O time parecia que estava se encontrando, buscando mais a criação de chances, né? E uma provável vantagem no placar. Quando acabou, eu vi que, para aproveitar esse momento em que nós terminamos, né, no primeiro tempo, procurei tornar a equipe um pouco mais ofensiva, eu diria assim também, para tentar buscar o gol, né? Com a troca, né, com a entrada do Gutierrez, né, e a saída do Fernando para trazer o Miguel para a posição que o Fernando estava exercendo, era justamente para eles poder ter uma saída de bola um pouco melhor, criar um pouco mais de oportunidade, e a presença de área que o Gutierrez tem, né, que seria essa a nossa ideia, para tentar buscar o gol. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Nós voltamos para o segundo tempo diferente, né, do que terminamos no primeiro, né? A gente tem que conversar com os jogadores para saber o que de fato aconteceu. Entrou, né, em cena aí um jogador que acabou desequilibrando, na minha visão, assim, em favor do Urinense, né? O centroavante, ele conseguia segurar muito bem a bola aí na nossa zona defensiva, e a aproximação dos jogadores vindo de frente, né? A gente um pouco mais espaçado para poder tentar a criação chegar, e isso favoreceu o time do Urinense, que foi aproveitando bem os espaços. Tentei corrigir imediatamente antes de tomar seu gol, né, com a entrada do Thiaguinho, que também não é da posição, né? A gente
mas ele vem entrando bem nos jogos, é um jogador inteligente que organiza, era essa a nossa ideia, organizar aquele setor, né, que eles estavam levando vantagem, mas o gol saiu logo muito rápido, né? Então isso aí fez com que o nosso time sentisse um pouco esse momento, né, desfavorável, e daí em diante assim o Linense soube aproveitar melhor, né, em termos até de organização, né, a questão também minha, né, com relação a isso. Nosso time não teve também força, né, para tentar ir em busca aí do empate, né, até a virada. Essa derrota mexe um pouco com a confiança do time, você acha, professor, ou não? Até porque o bom momento foi quebrado também, né? O psicológico você fala bastante também nas entrevistas, que é muito importante para o seu time. Eu acho que não deve, tá? Não deve, assim, a conversa que já tivemos no vestiário foi exatamente isso, que ressaltar o desempenho deles, né, mesmo diante desse resultado amargo. Eu acho que a entrega ela permaneceu do mesmo jeito, né? Eu falo para eles, falei antes, né, que nosso time já demonstrou para todos assim que é uma equipe que tem alma, uma equipe que tem coração, né? Mas a gente sabe que o esforço físico, assim, por mais que você entregue, ele tem um limite, né? E hoje realmente aconteceu, né? Nós estivemos, acredito, no limite. Eu já passei isso para eles e vamos estar trabalhando na semana, recuperando, né, esse estado anímico, né, que seria essa motivação, para eles entenderem justamente isso. Com todos os sentidos agora, assim como eu também, mas a gente sabe que a gente tem uma sequência no campeonato, né? Temos que restabelecer agora os atletas, né, no sentido de se recuperar do desgaste, começar a trabalhar mentalmente também para a gente ir em busca agora de outro resultado. Esse campeonato é assim, é muito duro, nem sempre vai acontecer os resultados favoráveis, né, para a gente. A gente tem que saber como lidar, né, com resultados desse tipo. Professor, no segundo gol ficou evidente ali o cansaço, como o senhor está falando, do time do Taubaté. Foi uma jogada de contra-ataque rápido do time do Linense, onde o Ailton e o Davi Cruz não conseguem acompanhar ali o jogador do Linense. Nessa semana, o CEO do Taubaté, o Vitor, deu uma entrevista dizendo que o Taubaté, com o investimento da Milclean, planeja trazer 3 reforços, um centroavante, um volante e um zagueiro. Queria saber qual a previsão para esses atletas chegarem para ajudar o elenco. Boa sua colocação, realmente aconteceu. A gente nota, né, que teve esse momento assim, né, que a gente sabe que pesa um pouco para os atletas. Com relação aí aos reforços que a gente vem falando sempre, como eu disse, eu não quero ser repetitivo porque eu acho que todos já sabem, né? Eles não chegaram, acho que eu venho falando antes do campeonato, né? Falei na primeira rodada, falei na segunda e já chegamos na 8ª rodada. Então continua ainda a nossa necessidade. Como eu disse, era para estar na pré-temporada, né? Que a gente poderia se preparar melhor, o desgaste que os jogadores tiveram nesse início, em que graças a Deus nós pontuamos. Ele foi muito importante, mas a gente sabe que é agora que pega. Então, assim, alguns reforços, já chegou um centroavante, né? O Matheus Batista já se encontra aqui com a gente, gostaria até de ter contado com ele hoje, mas não foi possível devido à documentação. Acreditamos que no próximo jogo seria um reforço importante, mas ainda temos mais 5 fichas, né, para usar. Eu estou esperando, né, que chegue, vamos torcer para que aconteça, né, acontecendo isso para esse momento crucial, o momento chave do campeonato, né? Se já tivéssemos antes seria bem melhor, mas como eu disse, a gente está ansioso e acreditamos que é tempo ainda, né, de chegar. Vamos aguardar e torcer para que chegue. Alberto, em relação à defesa, como até colocou o companheiro, o segundo gol em cima de uma situação ali que o Ailton não conseguiu acompanhar, até na saída de campo ele foi substituído, deu a entender que ele não conseguiu sentir alguma coisa, e o Davi Cruz acabou falhando. E no jogo lá em Barueri, no primeiro gol, no segundo gol, melhor dizendo, no Oeste, teve uma falha na defesa, principalmente no Davi Cruz. Você pensa numa situação do Frazan ser colocado, porque ele foi escalado somente na primeira partida e depois não foi mais aproveitado. Você pensa nesse sentido? E uma outra colocação, Caio Matheus não foi escalado hoje, não ficou no banco de reservas, e ele vinha sendo colocado como uma opção no decorrer das partidas. O Caio continua no Taubaté ou não? Porque nós recebemos informação que há clubes interessados no futebol do garoto e poderia ele em breve sair do Taubaté. Ele segue ou não no Taubaté? Primeiro com relação aí à situação do Davi, né? Acho que o Davi vem tendo aí um desempenho assim, muito bom, assim como todos os atletas, né? Erros acontecem, né? Eu vou estar avaliando melhor, né, a situação, assim, acho que no primeiro gol eu confronto ali com a disputa de bola, né, com o centroavante, você levou vantagem, vamos estar analisando a forma que foi. Sobre a questão do segundo gol, na situação que você acaba se expondo um pouco mais, né, todos buscando aí
a reação, né, para tentar o empate, e aí você acaba se expondo. As equipes hoje elas jogam dessa forma, né, preparada para jogar no erro, e quando isso acontece, com a velocidade que tem o time do Urinense, jogadores, né, do nível, por exemplo, do centroavante, né, que o Cariús, ele jogou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Ipiranga, é uma minutagem muito alta, mostra o nível de jogador que foi titular, né, no time do Botafogo de Ribeirão Preto na primeira divisão do Campeonato Paulista do ano passado. Esses são jogadores que conhecem bem a posição, são de nível, né, muito alto e sabem aproveitar esses momentos em que a equipe se desequilibra ou que se desorganiza, né, para poder aproveitar. Então a gente vai analisar a troca ou não, né? Vamos estar primeiro vendo a situação de desgaste, analisar, né, quais são as opções que nós temos para poder estar usando de acordo com qual adversário, como que será o Capivariano nós vamos enfrentar. Não é uma coisa para ter paciência, não posso adiantar nada nesse sentido não. A gente vai estar avaliando assim também. Eu posso adiantar aqui que estou muito satisfeito com o que o Davi e toda a equipe vem apresentando. Acho que está muito bom, eu estou muito feliz com o que eles estão fazendo até o momento. Não muda nada no pensamento por causa do derrota. Com relação ao Caio, realmente assim, como eu te disse, né, a gente está aqui na expectativa de reforço. Por enquanto está acontecendo, né, perda de opção. Hoje o Caio seria mais uma opção para poder estar colocando mesmo, né? Eu tive que promover novamente a entrada de mais um garoto do Sub-20, né, que foi dessa vez o Maicon, porque não temos mais o Caio aqui. Então saiu, eu não gostaria, se tivesse perguntado, ou se eu pudesse, né, opinar aí, se fosse ouvido, não concordaria, né, com a saída dele, até porque eu venho falando desde sempre. Eu preciso reforçar o elenco está curto. Então houve aí, eu não sei de que forma foi a negociação, acho que é a diretoria que deveria estar explicando melhor isso, mas nossa parte aqui a gente lamenta, né, por ser uma opção a menos para utilizar o jogo de hoje. Pessoal, última pergunta, por favor. Alberto, vou falar agora a respeito, mais duas colocações em uma. Primeiro, você acredita que é possível ter um tipo de recuperação diante do calendário tão curto em relação à diferença dos dias de jogos do Taubaté, quarta, domingo, sábado e quarta? É possível ter essa recuperação física para voltar a ter uma elevação do nível de competitividade e também que você projetasse já o próximo jogo contra o Capivariano aqui no João Pessoa? Eu acredito sim. A gente, desde o começo, não vai mudar nada agora, né? Eu sou um cara de muito otimismo, né? Muita fé e esperança, sim, acredito muito no meu trabalho e no trabalho dos atletas, no trabalho de toda a comissão técnica dos atletas, né? Nós estamos aqui muito comprometidos, né? E está dando o nosso máximo sempre. E eu acredito, mas assim, a gente sabe, né, o nível da competição. Você deve saber também, acho que todos, né, sabem o campeonato que nós entramos. Essa é a Série A2 mais difícil dos últimos 10 anos, pelo menos, assim, que são as que eu trabalhei. Isso eu posso falar com convicção. E a gente precisa mesmo, assim, sabe, de algo a mais, né, que faltou, mas eu, como eu te disse, tenho esperança e confiança, né, que vamos nos recuperar. É importante agora saber dosar bem, fazer muito bem aí a recuperação desses atletas. A gente sabe que o mental agora também é muito importante, porque quando você tem um desgaste numa partida e consegue o resultado, isso aí, o psicológico, ele ajuda, né, na recuperação, na dor que o jogador está sentindo, né, no cansaço que ele teve durante a partida. Quando vem a derrota já é o contrário, então isso é muito importante, assim, a cabeça está muito boa. Eu noto que já no vestiário eles estão sentidos, né, como todos nós, mas como falo sempre da palavra de resiliência, né? Isso aí não pode ser apagado agora. Isso é uma coisa que já está, é uma marca que eu sei que esse grupo tem, e a gente vai continuar trabalhando em cima disso para poder, no próximo jogo, já estar pronto para tentar buscar um resultado. Capivariano? O Capivariano, esse é o time que eles têm pela frente, já conheço, né? Sei da dificuldade também. Teve um resultado expressivo hoje, né? Se eu não me engano, estava 3-0, não sei se acabou, né? Jogando fora de casa. É uma equipe que, ela, de todas da competição, talvez seja essa que tem o melhor entrosamento, né? Porque é uma equipe formadora de jogadores que já trabalham junto com a comissão técnica há pelo menos uns 4 anos juntos, né? Então não é todo o elenco, mas grande parte deles aí também. Então são jogadores que conhecem muito bem a divisão, está reforçada, está praticando um grande futebol, sabendo da dificuldade que está lá. Então, os detalhes a gente vai estar trabalhando um pouco mais, analisando assim os jogos mais diretamente, mas conhecendo bem as equipes do campeonato, né? Estamos prevendo assim, mais uma dificuldade grande
Portanto, é importante que a gente esteja preparado para poder fazer um bom jogo. Muito obrigado. A participação